Glória a Jesus. Amada igreja, nós estaremos aqui para a glória de Deus, para ministrar a palavra do Senhor. Mas eu queria citar aqui algumas referências e pedir que alguém, aqueles que quiserem participar da parte da leitura durante o decorrer da nossa ministração. Então você participar será muito importante. Glória a Deus. Eu vou iniciar a leitura na carta a Timóteo, mas eu queria que alguém me localizasse aí. Eu quero mais 4 membros da igreja, pode ser do corpo da igreja, pode ser, pronto, irmão Marcos já ficou, irmão Ademias, né? Pronto, eu quero agora, para identificar aqueles que vão ler, eu quero que levante a mão, quem 4 aí que está disposto a fazer a leitura de um texto quando eu solicitar. Marcos Vinícius, quem mais? Um outro. Então, enquanto outro se manifesta, irmão Marcos Vinícius, você me localiza aí, você, na sua Bíblia, Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, glória a Deus, amém? Você vai daqui a pouquinho ler do primeiro versículo ao versículo de número 6. Quem outro que vai se dispor para ler? Pode ser também das mulheres. Outro irmão, pode manifestar aí, irmão, quem vai ler. Alguém pode ficar de pé, é só para indicar um texto que você vai ler. Pronto, irmã Joana, você vai identificar aí, localizar aí, Números capítulo 12, Números capítulo 12, e deixe marcadinho essas referências aí, glória a Deus. Capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 16, pronto. E um outro, ficou Ademias, ficou de pé ali, o Ademias, você vai me localizar 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Glória a Jesus. Amém, né? E o último texto a ser lido, quem vai se dispor? Glória a Jesus. Mais um para ficar, glória a Jesus. Quem já localizou, pode ficar sentadinho, pode sentar. Quando for para ler, eu vou chamar, glória a Jesus. Glória a Deus, mãe Joana. Glória a Deus, está faltando mais um. Quem está pronto? A irmã Gilmária, né? A Gilmária vai, você localizei Isaías capítulo 42, irmã Gilmária. Capítulo 42 de Isaías. E o versículo 8, quando encontrar Isaías capítulo 42, o versículo de número 8, para a glória de Deus. Vocês deixem marcadinho aí essa referência, glória a Deus. Eu até peço que os irmãos podem ficar sentadinhos em cada leitura que nós vamos fazer, só vai ficar de pé quem for ler, amém? Porque senão várias vezes ficar de pé, eu vou iniciar lendo aqui. Esses textos, irmãos, é para nós tomarmos por base aqui a liderança, seja, o que é ser líder? É receber um comando, de governância, quem governa alguma coisa, recebe poder e autoridade para governar, então vai gerenciar algo, então isso é líder. Um presidente de uma nação, ele é um líder, é um governante,
mas é um líder. Um pastor de uma igreja, ele é um pastor, ele é um líder. Um pai de família, chefe de família, ele é um pai de família, ele é um dono de casa, ele é um líder. E quais são as funções? Governar. Governar aquilo que ele está sobre sua responsabilidade, que está sob o seu comando, né? E se estar ali é porque foi posto por alguém, alguém superior, alguém que é soberano sobre a situação. Deixa eu ler 1 Timóteo, capítulo de número 3, e o versículo de número 4 e o versículo de número 3, começando por esta referência bíblica à nossa doutrina de hoje, né? Não sei se os irmãos viram aí no grupo os cartazes, né? Os cartazes que o Gosmar faz aí, da chamada para os cultos de doutrina são excelentes, né? Glória a Deus. Então nós temos aqui o cartaz de hoje, ficou muito lindo, muito lindo. Então nós temos aqui o título: nenhum líder deve dividir sua liderança. Esse é o tema da doutrina. Mas sim distribuir tarefas entre os liderados. Esse é o tema, e é muito importante para nós entendermos porque é que às vezes o caos acontece onde não deveria acontecer, porque é que às vezes a coisa se desgoverna onde não deveria se desgovernar. Amém, igreja? Diz assim em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 4: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Glória a Jesus. A partir desse texto, depois nós vamos solicitando a leitura dos outros que estão aí na responsabilidade de alguns irmãos. Então, igreja, esse texto aqui é uns versículos extraídos desse capítulo, aonde Paulo, nessa carta doutrinária, ele escreveu a Timóteo, um jovem pastor, um jovem presbítero, não era um ancião no sentido de idade, mas ele era um ancião no sentido de função. E ele estava na responsabilidade de gerenciar, de governar, de administrar a igreja em Éfeso, na época. E Paulo orientando a Timóteo de como ele proceder no governo da igreja, as situações que ele ia enfrentar, os desafios que ele ia ter. Porém, a sua gestão deveria ser pautada na sabedoria divina, porque ele era um líder e ele tinha que manter a governança da igreja pelo poder e autoridade que lhe fora dada. E ele, apesar da pouca idade em relação aos demais que pastoreavam as igrejas naquela região, naquela cidade, ele deveria ter autoridade, deveria ter poder de governar a igreja sem deixar ser influenciado por ninguém. Ele não deveria afrouxar a rédea. Ele não deveria fazer conciliação no seu governo. Ele era o governante da igreja. Ele era o líder da igreja. Ele foi para liderar aquela igreja. Então ele não poderia afrouxar. Mas nessa carta aqui, nesse texto, ele está orientando a Timóteo acerca de pessoas que desejam o episcopado. Por que ele está falando isso? Porque Timóteo, ele ia ter a autoridade de consagrar pastores, de separar pastores de entre o rebanho da igreja de Éfeso. E ele foi orientado: olha, muitas pessoas vão desejar ser pastor, muitas pessoas querem ser pastor. Não é diferente hoje. Hoje
as pessoas querem ser pastor, as pessoas desejam ser pastores, mas aí tem uma relação. Aí Paulo diz para Timóteo: Timóteo, saiba de uma coisa, porque você é pastor, você sabe que é bom. Paulo era apóstolo, mas também era pastor. Ele diz: eu sei que é bom. O ministério é bom, porém as qualificações para um pastor, dentre as qualificações, você vai estar encontrando isso no capítulo 3, mas eu escolhi a parte da governância, porque um pastor, ele é um líder, ele tem que ter um gerenciamento, tem que gerenciar a igreja que está na sua responsabilidade, e esse gerenciamento é um dom de governo. Então, ele era o governante, e Paulo estava dizendo para Timóteo: você é o governante dessa igreja aí. Tem pessoas que você vai ter que consagrar, e que essas pessoas que você consagrar pastor, elas vão pastorear também, e elas têm que ser o governante dessa igreja. Aí ele começa: os cuidados em separar alguém, os cuidados, os critérios para consagrar alguém a pastor. E ele vem citando a lista nesse capítulo 3, ele vem citando os quesitos, os critérios, até chegar nesse aqui. Esse é um quesito que, para alguém se tornar pastor, para alguém ter êxito, sucesso, eficiência como pastor, como governo de uma igreja, ele é preciso ter êxito, ele é preciso ter sucesso como governo do lar, como governante do seu lar, como líder do seu lar. E ele diz: não consagre ninguém, não consagre nenhum homem da igreja, primeiramente, que ele, sendo casado, ele não governa a família, ele não tem o governo da família. Paulo não está falando de ditadura, irmão, não está falando de machismo, ele está falando de governo, porque Deus, que instituiu a família, que instituiu lá, ele colocou sobre o homem o governo da casa, colocou a mulher como ajudadora desse governo, mas o governo é do homem, não é da mulher. O governo é do homem, a liderança é dele, a mulher ajuda, mas o líder é o homem. E o homem que não governa bem a sua casa, que não tem domínio e autoridade sobre os filhos, você vê que Paulo não está colocando o homem com autoridade sobre a esposa. Ele não está colocando o homem com autoridade sobre a esposa. Ele está colocando autoridade sobre os filhos. Porque a esposa, ela também tem a sua autoridade, deve também ter a sua autoridade sobre os filhos. Porque ela também é uma auxiliar no governo. Mas isso foi Deus que decidiu. Não é o homem que, quando casa, ele tem que decidir por si só. Vamos dividir o governo da casa, você faz isso, eu faço isso. Não, não é o homem que tem que dividir. Deus já estabeleceu esse governo nessa condição: o homem líder, a mulher ajudadora. Já está aí pronto, irmão. Se andar dentro desse padrão, o governo da casa vai ser maravilhoso. E quando Paulo está falando de ter os filhos, né, sob submissão, ele não está falando só de criança, não. Esses filhos vão crescer, ficar rapazes e moças, continuarão debaixo de uma submissão, casarão e ainda terão reverência e respeito aos pais. É uma liderança que começa no nascimento do filho, e essa liderança fica sobre o filho, e o pai tem gerência sobre o filho, até que o filho case e ele constitua um lar, e ele agora vai ser governante também.
Ele agora vai ter a sua governança, ele agora vai governar o seu lar. A única coisa que vai continuar em relação aos pais é o respeito, a gratidão. Mas agora um filho, ele tem a sua vida, ele tem a vida da sua esposa, ele tem o seu lar para estar debaixo de um governo que é dele. Não é mais o pai que vai governar a vida de um filho depois que ele decide instituir o seu lar, o governo do seu lar. E Paulo, ele orienta isso a Timóteo e ele ainda diz mais: Timóteo, fique atento, porque aquele que não governa bem a sua casa, como é que ele vai governar a igreja? Se ele não tem a competência de governo, se ele não tem a autoridade de governo, se ele não sustenta a autoridade que tem como chefe de casa, se ele for incapaz, se ele for ineficiente, se ele for negligente, se ele for incompetente como administrador do lar, como governante do seu lar, como é que ele vai governar a igreja? Que capacidade tem de governar a igreja? Que autoridade vai ter de governar a igreja? Que poder vai ter de governar a igreja? E como essa igreja vai honrar? Visto que um lar se começa com o marido e mulher, e depois vem os filhos sobre quem o pai deve ter controle, que é filho dele, nasceu nos cuidados dele, está ali debaixo de suas asas, por o tempo em que eles estão ainda solteiros. Se o pai não tem controle sobre os filhos, como vai controlar um bocado de família dentro da igreja que vem de mais diversas origens? Como é que ele vai ter controle e autoridade? E como que essa igreja vai honrar? E como que ele vai conseguir gerenciar uma igreja? Se a igreja é formada de várias famílias, de várias origens. E ainda mais, essa igreja, ela vai conhecer muito bem esse pastor. Se o pastor, ele é empossado numa igreja, e ele vem de um lugar que a igreja não conhece, e não o conhece ainda, a igreja vai conhecer depois que ele está nela. E se a igreja perceber que ele é um pastor que não tem autoridade sobre a família, que não recebe a honra dos filhos, e que nem vê a esposa submissa, meu Deus do céu, ele não vai ter êxito da igreja, porque a igreja não honrará, a igreja não o respeitará, a igreja o desafiará, a igreja o acusará, a igreja o apontará, a igreja o ferirá, e a igreja atingirá também a sua família. Então não vai ter eficiência, não tem como cuidar da igreja. Quando Paulo diz como que vai cuidar da igreja, o que é que ele está dizendo? Como que ele vai conseguir governar com êxito? Como é que essa igreja ela vai ter prosperidade? Como é que essa igreja vai ter uma boa doutrina? Como é que essa igreja vai submeter a um governo desse, falido, incompetente, um governo, um líder que não tem gerência? Está entendendo, irmãos? Porque é necessário o líder manter a sua liderança. Porque é necessário o líder sustentar a autoridade da sua liderança. Porque o líder tem que ter poder da sua liderança, e ele não rachar com ninguém a sua liderança. Liderança, irmãos, ela não é para ser rachada. Liderança, ela não é para ser dividida. Liderança não é para ser dividida. Um líder é para ser um gerente, um gestor, um administrador. Então, um líder competente, ele tem sucesso naquilo que ele lidera. Ele tem prosperidade naquilo que ele governa. Por quê? Porque ele sabe gerenciar. Ele continua com a autoridade e o poder do líder, mas ele sabe distribuir tarefas entre os liderados, tem autoridade sobre os liderados têm o maior prazer e a satisfação
de obedecê-lo, os liderados têm o maior prazer de ser escolhidos para o serviço e farão com toda alegria e satisfação. Por quê? Porque reconhecem a autoridade do seu líder. O líder não deu pedaço da autoridade para ele. O líder não deu um pedaço da gestão para ele. O líder entregou uma tarefa para ele, daquilo que aquela espécie de governo precisa. De casa, o esposo, o dono da casa, ele tem que distribuir tarefas junto com a dona da casa para os filhos. Cada um primeiro tem a sua tarefa. O líder também tem a sua tarefa. Porém, ele tem que distribuir tarefa. Já pensou, irmãos? Aqueles líderes da família que amanhece o dia, não distribui tarefa nenhuma para ninguém. Aquela dona da casa que é auxiliar no governo, mas aí já foi Deus que colocou. Deus colocou auxiliar para o governo do gerenciamento da família. Não foi o homem que dividiu, não foi o homem que rachou. Muitas vezes o homem quer suplantar essa parte que a mulher tem. O homem não vai dar para a mulher, irmãos, nenhum poder, nenhuma autoridade. Guarde isso no coração. Se depender da natureza, da condição natural do homem, o homem não vai dar poder e autoridade para a mulher nunca. Se Deus não tivesse já deixado a mulher com uma parcela da autoridade no governo do lar, o homem jamais entregaria para ela. Não entregaria. Mas nessa parte Deus já entregou. Deus já colocou a mulher como ajudadora lá na formação do governo da casa. Isso foi tão importante, porque o Senhor já tinha distribuído tarefas. O Senhor é o líder. O líder que criou o governo da família. Ele criou, ele projetou, ele é o líder maior. E ele, então, colocou lideranças no governo de família. Ele colocou o homem como gerente e a mulher como auxiliar. E a mulher como auxiliar, ela tem papel importantíssimo no funcionamento da construção da família, da estrutura da família. E a mulher que ela não faz isso, que ela não tem essa autoridade, que não põe essa autoridade em prática, o homem não consegue concluir uma família eficaz. O homem sozinho não governa uma família. O homem sozinho, ele não consegue manter uma família dentro de um plano estabelecido por Deus. Precisa da mulher. E nós vemos em Provérbios 14, versículo 1, a Bíblia diz que a mulher edifica. É uma função da mulher, edificar. A mulher deve compartilhar os serviços do governo da família, irmãos. Ela não deve ficar só ali esperando, como se ela fosse uma pobre coitada. A mulher não é uma pobre coitada dentro do governo da família. A esposa não é pobre coitada. O diabo fez a mulher achar que ser esposa é uma miséria, que ser esposa é uma servidão, que ser esposa é uma espécie de sujeigamento. E não é. Ser esposa é ter uma autoridade. Ser esposa é ter um poder. Claro que tem o do homem, que Deus colocou um gerenciamento final, mas a mulher tem um poder. Então você vê o próprio livro de Provérbios dizer que a mulher edifica a casa. Quando edifica a casa, não está falando de prédio, está falando de família. A mulher edifica, a mulher que está com a criança, a mulher que é nela que desenvolve a criança. Ela começa os primeiros cuidados com a criança, a primeira fala com a criança, o primeiro carinho com a criança, as primeiras palavras de educação, de formação da criança. É ela que continua, ela que leva para a escola, ela que traz. Então, ela que faz isso é a mãe. Ela que dá a primeira educação e que continua dando a educação dos filhos, até que passa para o Estado a parte da educação que o casal não pode dar, mas é a mulher. Mas você vai para a mulher, lá que não é uma fantasia, lá para a mulher do capítulo 31 de Provérbios,
você vai ver que aquela mulher, ela é uma mulher muito atuante no governo, ao lado do esposo, lá ao lado do esposo. Essa mulher faz até atividades que o esposo também, que para muitas famílias só o esposo faz. Essa mulher ajudava na renda da família. Ela não só administrava a casa, a parte familiar. Ela não só dava ordem às empregadas, ela não só doutrinava, disciplinava os filhos e passava a tarefa para os filhos. Essa mulher também, ela negociava. Essa mulher negociava. E tudo que ela fazia é para o bem comum da família. Não era aquela mulher que ganhava, mas que o dinheiro dela é dela. Isso é um equívoco grande. Isso é o maior prejuízo dentro de uma vida a dois. É a mulher, ela disse, ela ganha, mas o dela é dela. Porque o dinheiro dele é dele e não é, o dinheiro do homem é para tudo dentro de casa. A não ser que o cara seja irresponsável. Mas o que o homem ganha não é para tudo? É para tudo. Toda dona de casa que está aqui sabe que seu marido que ganha, com algumas exceções, mas o que ganha é para tudo, mesmo que seja pouco, mas é para tudo aquilo que o pouco alcança. Mas tem mulher não, que quando ela está ganhando, o dela é dela. O dela é dela. Isso é uma divisão, isso é já uma divisão de liderança. Porque algumas dizem o seguinte: não, o meu é meu, o meu é para me comprar meus perfumes, o meu é para me comprar as minhas roupas, o meu é para me comprar as minhas pinturas, o meu é para isso, porque o meu marido não me dá. Aí se o homem dissesse a mesma coisa, o meu também é para mim, o meu é para meu perfume, o meu é para meu vestuário, o meu é para mim. Aí, irmão, que família é essa? Aí os filhos iam aparecer, porque os filhos não têm de onde tirar, não têm de onde buscar, depende deles. Aí os filhos iam morrer de fome. Aí divisamos. Deus não pôs a mulher para auxiliar, para dividir. Foi muito para somar, para fazer uma família mais próspera, igreja. Estou começando por aqui, irmãos, porque esse texto ele é autossuficiente para tratar dos dois governos, o governo da família e o governo da igreja. E depois nós entramos na questão do governo da igreja. Tem dúvida? Alguém tem dúvida sobre esse ponto aqui? Que governe bem a sua casa, que tenha os filhos sob sujeição. Para que essa exigência? É para alguém se tornar pastor? É para alguém se tornar pastor. Mas só dá para ser pastor se for casado? Não, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia não diz que só tem que ser casado. A única coisa que a Bíblia fala é que aquele que é casado tem apenas um único casamento, uma só mulher. Porque Paulo não era casado, Barnabé não era casado, João não era casado, tinha entre apóstolos deles solteiros. A maioria dos apóstolos tinha esposa, porque quando o Senhor chamou já eram casados, já era o pai de famílias, e eles não foram largar a família, nem Jesus mandou largar a família para seguir a ele. Porém, muitos solteiros decidiram ficar solteiros. Paulo foi um deles, e tinha impedimento para Paulo ser um líder eficaz, solteiro? Não. Teve impedimento para Barnabé ser aquele grande missionário, homem pacífico, paciente, que recuperava crentes que estavam à beira do desastre, que sabia preparar a igreja para introduzir pessoas que eram desacreditadas da igreja, e às vezes a igreja tinha uma cisma. Barnabé era um homem altamente competente, e era solteiro. Então, igreja, a Bíblia quando diz que seja marido de uma única mulher, é sobre aqueles que são casados, que vai se separar para o ministério. Mas se for para separar um solteiro, Timóteo não era casado, Tito não era casado,
Dois homens que ainda na sua juventude, não na juventude infantil, de menor de idade, mas na sua juventude, antes daquelas idades que eram por tradição exigida para chegar ao ministério, ao pastoril, já depois de maduro de idade. Não, eles chegaram ainda numa idade bem nova, solteiros e altamente competentes. Foram esses dois homens jovens, Timóteo e Tito. Então, igreja, mas nesse caso aqui, quando Paulo fala dos que são casados, se tiver que separar alguém casado para pastorear, primeiramente tem que ser crente de algum tempo, já tem que ter sido discipulado, doutrinado, experimentado. Vai escolher agora, precisa consagrar pastor, precisa botar pastor para assumir rebanho. Então não separa esses camaradas aí que não governam bem a casa, esses que vivem feito cão e gato dentro de casa, esses que não assumem a responsabilidade da casa, esses que os filhos são criados, como diz o cigano, a cigana, tudo e a mais. Ou seja, sem nenhum critério de disciplina. Não pode, não deve. Eu desejar ser pastor, Deus sabe que eu nunca desejei ser pastor. E até seria uma pretensão muito grande minha desejar ser pastor na igreja que eu era membro, que o meu pai era pastor. Eu queria suplantar o governo do meu pai, Deus me guarde. Eu não teria intenção de suplantar, ou seja, de me apoderar do lugar, nem de quem não fosse da família, mas do próprio pai. Agora, dizer que eu desejei colaborar e que fiz quando me reconciliei o que estava ao meu alcance e o que estava nas minhas condições dadas por Deus para ajudar, fiz. Que eu desejei dirigir congregação, isso eu desejei. Não dirigir a igreja, o ministério, o campo, congregação. E fiz isso. Na primeira oportunidade que teve para se dirigir uma congregação, quando o pastor Osmar colocou a Tamanduá, aquela localidade, um templo já iniciado, não estava ainda terminado, colocou ali para a disposição dos obreiros que tinha, eu fiquei em silêncio. Eu tinha desejo, fiquei em silêncio, mas ninguém se manifestou, me prontifiquei. Pronto, estou aqui, estou à disposição. E fui enfrentar o desafio ali em Tamanduá, e fiquei ali até o tempo em que houve necessidade de voltar aqui para a sede para assumir a congregação sede num problema de saúde do pastor Osmar e Jonatas, na época, diácono ainda, assumir aquela congregação. Que também, com a sua esposa, enfrentaram a continuidade do desafio, né? E hoje tem aquela obra ali, uma obra que vai com o terceiro dirigente, né? E esse aqui está quase se aposentando ali para a glória de Deus. Por quê, irmão? Porque caiu na graça. Só fica muito tempo com os crentes amando porque caiu na graça. Quando cai na desgraça, o crente bota para fora. Então, igreja, olha, essa instrução aqui eu estou falando para mostrar que um líder não pode dividir sua liderança com ninguém, mas no poder e autoridade que ele tem, ele distribui tarefas com os liderados e dá aos liderados, né, a confiança, a responsabilidade. E aqueles liderados não recebem poder do homem, vai receber graça e poder de Deus para fazer aquela obra, visto que a obra é de Deus. Nenhum pastor transfere poder para ninguém.
Eu empossei dirigente de congregação, tenho empossado, mas eu nunca consegui botar poder na vida deles. Não consegui botar unção na vida deles. Mas como o líder, responsabilizei, distribuí tarefas, dei as tarefas e ali empossei para as tarefas. Eu não dividi o meu pastorio com eles. Eu não dividi a autoridade do meu pastorio com eles. Eu não dividi a minha liderança com eles. Eu gerenciei, pela minha liderança, eu gerenciei e contei com liderados para funções. E esses liderados estão tendo seus êxitos. Se em algum momento há algum revés, não foi culpa do líder, que deixou de dar poder, porque eu não tinha poder para dar. Não foi culpa do líder, porque largou ao léu. Aí sim, eu tenho que manter a aproximação, a comunicação, a assistência. Não falho nas assistências. Quando alguém falha, irmãos, na sua liderança, é uma falha dele mesmo. É uma falha dele mesmo. Circunstâncias aparecem. Circunstâncias aparecem. E às vezes nós, irmãos, como líder, nós não conseguimos perceber os riscos que nos cercam. E às vezes não conseguimos ver com antecedência o risco que corremos de prejuízo, de danos à nossa liderança, ao governo que nós temos, e as consequências aparecem. E quando elas aparecem, às vezes nós não conseguimos mais lidar com a situação. Às vezes é uma situação que sai do controle. Agora vamos começar aqui. Josué, o que é que está aí, irmão Marcos? Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso 6. Aí a igreja agora, preste atenção, porque agora eu distribuí a tarefa. A leitura agora do texto é com Marcos Vinícius. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande. Para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Glória a Deus. Agora sim, nós temos um outro líder. Um outro líder. Depois que o líder morreu, o Senhor levanta outro líder. Aí o povo era grande, uma caravana grande. Tinham muitos liderados, inclusive Josué era um liderado, que tinha tarefas que lhe fora dada pelo líder Moisés, mas o líder era Moisés. Ele era o líder e ele não dividiu a sua liderança com ninguém. Ele não podia. Se ele fizesse isso, ele era um fracasso. Se ele fizesse isso, ele era um desobediente. Se ele fizesse isso, ele estava pedindo para o fracasso do seu ministério.
ele não dividiu a sua liderança com ninguém, mas ele, como líder, distribuiu tarefas e ele teve êxito. E tem aqui o resultado da sua capacidade de líder. Josué foi muito bem instruído, foi muito bem liderado, foi muito bem preparado. Porém, Josué não suplantou a liderança de Moisés. Depois dele morto, Deus levanta Josué e empossa Josué na liderança que está vaga, na vacância, né? Na vacância. Deus não colocou Josué com Moisés vivo. Não estava vivo, porque dentro do governo de Deus, geralmente Deus, na época do Velho Testamento, ele tinha, na maioria dos casos, uma liderança vitalícia, um líder vitalício. Depois que ele morria, ou se ele corrompesse, o Senhor tirava, depois de tirar, que botava outro. E aqui nós vemos, Josué não foi líder porque quis, quando quis, caiu na graça do povo, já era alguém que caiu na graça do povo, já era alguém simpático com o povo, mas em momento algum ele quis se posicionar como um outro líder quando Moisés era vivo, submeteu. Isso mostra a eficácia do líder, a competência do líder, a graça que está no líder em fazer bons liderados. O verdadeiro líder, ele trabalha dentro dos padrões estabelecidos por Deus, que seus liderados dificilmente se levantarão contra ele, mas o honrarão, porque sentem a presença de Deus nas suas vidas, e foi assim no caso com Josué. Porém, Moisés teve alguém que quis suplantar sua liderança, mas não conseguiram, porque Deus executou todos eles. Quando Corá quis juntar um povo para derrubar Moisés, a terra engoliu eles, porque o líder era Moisés. Deus não aceita, irmãos. Vamos lá, um outro, que irmã Joana ficou com Números capítulo 12, verso 1 ao 16. Oi? Pronto, pode ler aí, irmã Joana. Qualquer coisa os irmãos podem fazer aí uma abordagem. Glória a Deus. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós três sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Glória a Deus. E se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Só até o 6? Pronto, somente. Aí está suficiente. O restante nós vamos ver a punição que sofre Miriam, a punição que sofre Arão. Então, irmãos, olha, nós temos três irmãos, temos Miriam, Arão e Moisés. Todos os três foram separados por Deus e todos os três estavam numa missão. Uma era profeta, que era a profetisa Miriam, outro era sumo sacerdote e o outro era
governante. Moisés era o líder maior. Moisés era o governante. Ele estava acima de Arão e estava acima de Miriam. Porém, pelo ressentimento de Moisés casar com uma não israelita, uma coxita de Cush, etíope, aí gerou aquela insatisfação de Miriam e Arão, ficaram meio azedinho com Moisés, irmãos. Aí me diga uma coisa, quem que tinha que ficar chateado? Se alguém tinha que ficar chateado com Moisés, era Deus, irmãos. Foi Deus que deu o cargo a Moisés? Foi Deus que colocou Moisés ali como líder? Não era nenhum liderado, não era nenhum outro, irmão. Aí ficaram chateadinhos. Só que essa chateaçãozinha não era para estar no coração, aí gerou pecado. No que gerou pecado, gerou revanche. Aí agora quiseram ter a mesma autoridade de Moisés e não tinham. Ainda confrontaram Moisés. Mas a Bíblia diz que Moisés era um homem manso. Por ser manso, ele suportou aquilo. Deus entra e toma providência. E então orienta, sair na porta da tenda. E ali Deus vai prestar conta com os três. Deus vai chamar os três à prestação de conta. Por quê? Porque Deus vai provar que Moisés é fiel a ele. Que aquele casamento em nada quebrou a fidelidade com Deus. Que aquele casamento em nada ele rompeu com os princípios da sua função. E agora tem dois irmãos em pecado. E Miriam, por ser mulher, ela foi muito arrogante. Não é porque Deus ele fez acepção de gênero, não, mas é por causa do pecado mais grave de Miriam. Então Deus puniu Miriam com lepra. Quando a lepra toma conta, Moisés sente, vê a irmã dele leprosa e saber que foi por uma atitude contra ele, pensou ele, foi contra mim, por minha causa ela está leprosa. Mas não foi por causa de Moisés, foi por causa da autoridade que estava em Moisés, foi por causa do governo que estava em Moisés. Ela se levantou contra Deus, que na hora que se levanta contra alguém que Deus colocou o governo, se levanta contra Deus, irmão. Tem que entender isso. Porque quem se levanta contra pastor, que de fato é pastor, se ferra aí todinho. Porque está se levantando contra alguém que Deus deu a autoridade e o poder. Não adianta, irmão, não adianta. Então Moisés rapidinho conversa com Deus e pede para Deus curar. E Deus diz, não, ela tem que responder. A disciplina que eu estabeleci para o pecado dela vai ter que se cumprir. Ela vai ter que ficar 7 dias leprosa. 7 dias. O que está estabelecido na minha lei para esse pecado dela vai ter que se cumprir, Moisés. Fique calmo. Deus estava dizendo para ele, olha, não foi contra ti, Moisés, ela pecou contra mim. E a autoridade é minha, o poder é meu. Você está aí porque eu coloquei. Você está liderando o povo que é meu. Você está governando o povo que é meu. E você está fiel na sua gestão. Miriam não está sendo. Então, ela vai ser punida. Depois de 7 dias isolada, fora da comunidade. Depois de 7 dias, aí sim, ela vai ficar curada da lepra. Ela volta para a função dela e volta para... Então, irmãos, ela devido a esse ressentimento, aí deu lugar ao pecado. E o pecado foi fazendo com que ela se sentisse na mesma condição de Moisés. Arão disse, olha, foi o mesmo Deus que te escolheu, foi o mesmo que nos escolheu. Aonde que você tem mais poder do que nós? Aonde que você é mais do que nós? Aí Deus provou que Moisés era mais do que ela, eles dois. Moisés era mais do que eles dois. Vamos, 1 Samuel 16:1, Ademias. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei.
Pronto. Irmão, todo governo, toda instituição que cabe governo é de Deus. É a governança de um povo, é a governança de uma família, é a governança de uma igreja. Tudo isso é instituído por Deus. Deus é o responsável. Até agora nós vemos Deus honrando os líderes. Até agora nós vemos Deus levantando líderes. Depois que ele tira outros líderes fiéis, ele levanta outro fiel para assumir. Foi o caso de Josué. Ele assumiu o gerenciamento, o governo do povo de Deus, depois que Deus levou Moisés. Nós vemos Deus punindo quem se levanta contra um líder que ele escolheu, que é fiel. Vemos Deus punindo Miriam, vendo punindo Arão, vendo punindo Corá, e todo aquele rebanho, aquela corte de rebelde. Agora nós vamos ver, irmão, Deus punindo um líder direto, o governante, que esse caso que foi lido agora. Agora Deus pune o próprio líder que não preservou a fidelidade à função que Deus lhe deu. Ele falhou no gerenciamento, ele falhou no governo, porque ele fez coisa diferente daquilo que ele tinha que fazer, irmãos. Deus, quando nos coloca para governar, nós temos as instruções de como devemos governar, o que temos que fazer. Não podemos fazer diferente, porque se sair diferente daquilo que Deus estabeleceu para o governo daquela instituição, Deus ele vai prestar conta. E Saul não foi fiel ao governo divino na função que ele tinha. Então Deus rasgou, o que é Deus rasgar? Tirou a condição da família de Saul, da continuidade à realeza, e o nome de Saul, seu nome que se arrastaria até a chegada de Jesus. Não dá para ele, porque o filho de Deus não pode nascer na casa de um rebelde. Olha, irmão, como essa lição é profunda. Casa de rebelde não pode ter filhos obedientes, irmãos. Casa de marido rebelde, de esposa rebelde, casa de conflito, pode desenvolver uma criança. Não uma criança obediente, submissa, não, irmão. Aquilo forma um caráter dos liderados. Os liderados vão ser de acordo com seus líderes. A Bíblia diz, assim como o povo é o sacerdote. O líder, o povo vai ser o que seus líderes são. Os filhos vão ser o que seus líderes são. Com exceções daquela que Deus faz a exceção. Se Deus quiser pegar e escolher da casa rebelde, de um lar rebelde, de marido rebelde, de esposa rebelde, e que tudo é desmantelado, se Deus quiser tirar uma ali para fazer uma grande obra, aí é com Deus, aí já é um milagre. Mas do contrário, irmãos, examine as casas aí e veja aí como são os filhos. Eles têm a formação dos seus pais. Tem a formação dos seus pais. Pai que é cachaceiro, que é maconheiro, aí vai ter um filho médico, doutor, vai ter um filho. Raro, isso é raro, só se Deus tiver um plano. Se Deus quiser fazer algo extraordinário. Se não, aí vai ter um filho cachaceiro, aí tem um filho maconheiro. Está entendendo? É por aí. Pai ladrão, vai ter um filho que não seja ladrão? Não, claro que não, irmão. Ele vai ter um filho que vai seguir os passos. Vamos agora para a outra leitura. Isaías, essa é extraordinária, irmãos. Aqui é para fechar. Começamos lá em Timóteo e vamos agora finalizar aqui em Isaías 42, versículo número 8. Ficou para a irmã Gilmária. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Pronto. Aqui, irmãos, se faz a consumação dessa doutrina. Líderes, não divida a sua liderança com ninguém.
Líder, não divida sua liderança com ninguém, ela é sua. Se Deus lhe colocou para ser líder, seja o líder. Não divida com ninguém. Agora, um líder não é um ditador. Um líder é um gerente de um governo que Deus o confiou para gerenciar no amor, na sabedoria, na autoridade, no poder, no comando de Deus. Um líder de casa, o marido, chefe da família, Deus não colocou ele ali para ele ser o mandão da esposa, o chefão da esposa. Não. Os que fazem assim estão quebrando os princípios. Quebrando os princípios. E a esposa, quando ela é muito fiel a Deus, ela suporta esse ditador. Por quê? Porque ela preserva a função que Deus deu a ela. Aqui quebra também os princípios, ela larga o ditador. Aí vai atrás do ditadinho. Hã? Agora, é possível que haja um esforço até a última hora, até aquele ditador ele não ser mais um ditador, ele quer ser um assassino de vida, um assassino de reputação. Aí não, já é outra coisa, irmãos. Enquanto o marido ele só é aquele ditador que grita, que dá ordem, que berra, que explode e que diz eu que mando aqui, eu que estou te sustentando. Se não fosse o meu esforço, você estava passando fome. Ah, infeliz, tu tirou a mulher lá da casa dos pais, ela estava passando fome lá? Estava? Algum homem traz uma mulher que está passando fome da casa dos pais para ser esposa dele? Não traz nada. Não traz. Duvido que algum camarada case com uma moça que ela é esfomeada na casa do pai, porque o pai é um miserável, não tem condição, e ela está lá, né? Só o gravetozinho passando fome, esfraquecida. Ele não quer não, ele quer a distância. Então esse negócio, se não fosse eu estava passando fome, estava não, porque ela estava bem na casa dos pais, você tirou. Ela estava debaixo do governo do papai, você tirou. Você chamou para o governo junto com ela. Lá na casa do pai ela não tinha governo, ela era governada. Mas na hora que você chamou para formar um matrimônio, você chamou para governar com ela. Você é o líder e ela é uma ajudadora, porque Deus instituiu o casamento dessa forma. A mulher tem autoridade de casa, não sobre o marido, mas ela tem autoridade na casa e tem autoridade sobre os filhos. Está entendendo aí o mistério desse governo familiar? Sobre o marido não, a mulher não deve estar passando ordem no marido. Não é para estar passando ordem no marido. Ela não tem autoridade sobre ele. O marido, ele tem autoridade sobre o governo da casa, da família. E o que é que a mulher deve fazer? Se submeter espontaneamente. A mulher que faz isso, ela está sendo fiel à função que Deus lhe colocou. Porque Deus passou para a mulher, tu vai ajudar, mas seja submissa ao governo que eu coloquei sobre o marido. Eu coloquei a chefia sobre ele. Submeta. A mulher que submete, irmãos, ela vai ser muito galardoada por Deus. Submete, simplesmente faz isso. Mesmo que o marido não cumpra a parte dele, mas cumpra a sua, porque foi assumido. A mulher também assumiu responsabilidade. Então cumpra a sua. Se o marido não estiver cumprindo a dele, a dívida é dele, a falha é dele, a infidelidade é dele. Seja fiel na sua, que com Deus você vai se dar bem. Agora, se for infiel junto. Então vemos aqui, igreja, fechando com toneladas de ouro, não com chave de ouro. Quem é o líder maior de todo o universo e sobre todos os reinos? Sobre todos os governos, é o Senhor. E para provar que a glória de um reino, que o rei de um reino não deve dividir a sua glória com ninguém, está revelado no próprio Deus. A minha glória
a outrem eu não dou. Como ele é Deus, se apresenta a muitos como Deus, ele diz: eu não aceito. Eu não aceito. Não concordo. Mesmo que seja tudo falso, mas Deus não aceita. Eu não dou a minha glória. Eu não vou deixar que ninguém brinque com a glória de um Deus que é soberano sobre todas as coisas. E esse Deus que nos dá poder, que nos dá autoridade, irmãos, ele requer de nós: não deixe que a glória que Deus colocou no seu ministério. Ele não dividiu a glória dele, ele é Deus, ele não nos tornou Deus. Mas ele, como Deus, como governante, como gestor, ele nos deu funções. E nessas funções Deus nos honrou e nos deu glória, e nos deu poder naquela função. Ele não quer que nós dividamos ela com ninguém. É nossa. Concedida por Deus, até o tempo em que Deus quiser que estejamos ali. Até o tempo que Deus quiser que eu esteja pastor dessa igreja, eu vou estar sendo pastor dessa igreja. E enquanto eu estiver sendo pastor dessa igreja, a glória de pastor eu não passo para ninguém. O governo dessa igreja eu não passo para ninguém. Mas enquanto estiver sendo pastor dessa igreja, eu tenho que ser fiel ao Deus que me colocou aqui, honrando a chamada, honrando a missão, e outra, e exercendo a função, gerenciando o rebanho, doutrinando o rebanho, dando ao rebanho a capacidade de ter visão, de enxergar. Eu não curo a vista, mas eu apresento as letras para você enxergar. Está entendendo? É como o oftalmologista, o optometrista. Ele não cura a tua visão. Mas quando você não está vendo, ele vai fazendo o quê? Ele vai botando as letrinhas ali e colocando umas lentes, né, de grau de aproximação para você enxergar. Tenta fazer você enxergar. Você vai enxergar, mas você tem que saber o que é que está escrito. Não, quem já fez exame de vista aqui? Pronto. Olha, no dia que você for fazer exame de vista e que você ficar na sua cadeirinha ali e chamar o oculista, para não estar dando o nome da profissão, oculista, ele vier, aí vier até aquela placazinha onde estão as letras, os números, e ele ficar apontando: olhe para cá, essa lista aqui, aí apontar: que letra é essa? É você que tem que dizer. Quando for a de número, que número é esse? É você que tem que dizer. Se ele ficar dizendo, se levanta da cadeira e vai procurar outro, porque ele não serve. Ele já está dizendo. Se ele tiver, diga que letra B é essa. Diga que número 2 é esse. Então, é você que tem que ler. Então, igreja, eu estou aqui apenas apresentando aos irmãos, mas são vocês que têm que entender. São vocês que têm que ter capacidade de entender. Eu não tenho a capacidade de colocar dentro da mente de vocês, mas eu tenho a condição de aplicar até o ouvido. Eu estou transmitindo até o ouvido. A visão, o exame de vista é para, mas a pregação trabalha a audição. Então eu estou levando até a vocês, né, a audição, a mensagem, até o ouvido. Do ouvido para dentro não é mais comigo. Eu não tenho condição de entrar no ouvido adentro, porque do ouvido para dentro vai até o cérebro, vai até o entendimento, e aí é com vocês. É você que tem que saber o que é que tem dali para dentro, é você que tem que ter a capacidade de dedicar dali para dentro. Mas se eu aplicar bem de fora, até a chegada da porta da entrada do entendimento, que é o ouvido, se eu aplicar bem, se aplicar com competência, com capacidade, com coerência, com justiça, com honestidade, com sinceridade, vai chegar e vai entrar e você vai crescer. E você vai ter o entendimento espiritual, você vai ter a capacidade. Aí depois, pela graça de Deus, eu vou distribuir tarefas, aí eu vou conversar.
a irmã fulana de tal vai ser a presidente de senhoras. Ô, bênção. Eu perguntei a algumas irmãs quando eu dei função já. As irmãs que têm função, eu perguntei para vocês, vocês queriam? Não tem não, né? Eu perguntei a algum obreiro aqui, vocês queriam ser obreiro? Então pronto, estou ensinando, igreja. Eu estou aplicando. Então, quando eu vejo atitude, comportamento, comunicação, fundamentado daquilo que eu ensinei, eu sei que a pessoa está aprendendo, está sendo discipulado. Na hora que ela chegar a uma condição de uma competência, de uma maturidade para alguma função, aí eu como pastor vou lá e pego e distribuo tarefa. Pronto, você agora vai ser auxiliar. Já dá para ser auxiliar, porque você já tem condições. Você agora vai ser um diácono, já dá para ser diácono. Mas, irmão, de vez em quando a gente erra, porque tem aquele dia que a gente está com a visão de Samuel. Tem aquele dia, irmão, que eu vou atribulado lá para casa de Samuel com medo de Saul. Aí quando eu vou atribulado, eu vou na carne, aí eu não vejo a pessoa certa. Aí parecia Deus me dar uma calmaria. Aí, como foi? Porque, irmão, sabe por que Samuel não acertou nenhuma? Não acertava nenhuma? Porque ele foi atribulado, foi com medo. Foi com medo de Saul, o homem estava ainda. A fé dele, um homem tremendo de fé, mas ali a fé estava abalada. Ele foi com medo. Então, com medo, irmãos, é resolver ligeiro. Resolver ligeiro, eu vou logo pelos critérios que estão em pauta. Não espero nem para que Deus me diga. Estou apressadinho. Tem aquelas vezes que a gente faz as coisas apressadinho, não tem ou não tem? Mas a gente é servo de Deus e às vezes está orando e está apressadinho para... Pois Samuel estava apressadinho para resolver logo o problema, para se ver livre de Saul. Eu quero voltar logo, senão Saul vai mandar me matar. Eu vou logo chegar lá, eu sei, é o primogênito. Na hora que ele me apresentar o primogênito, eu vou logo derramar azeite dele e vou voltar para casa ligeirinho. Senão Saul me pega. E Deus segurou ele lá por horas e horas, irmão. Pensava que eu voltava logo, irmão. Não voltou coisa nenhuma. Ficou lá. Deus aquietou, depois que aquietou, aí Samuel foi entender coisas que ele ainda não entendia. Um grande homem de Deus. Então, irmão, se Samuel ainda precisou entender alguma coisa que ele não entendia, quem somos nós, irmão, comparado a Samuel? Achar que já sabemos alguma coisa? Tem gente que já sabe, acha que sabe de tudo. Tem crente que acha que já sabe de tudo. Tem obreiro que acha que sabe de tudo. Tem obreiro que acha que sabe de tudo, ele não quer mais aprender, ele não participa de nenhum ensino, de nenhum estudo, ele não vem mais para nenhum estudo. Não, eu acho que já sabe de tudo. E Paulo diz que aquele que acha que já sabe tudo, né, não sabe é nada, porque está na arrogância. Então, igreja, queira sempre saber mais, queira sempre querer mais de Deus, amém? Então, a glória que Deus me deu de líder, de pastor da igreja, da Assembleia de Bela Vista do Acarape, eu não divido, eu não fraciono ela com ninguém. Distribuo tarefas, e nessas tarefas eu distribuí tarefas para líderes de congregação. Vocês, líderes de congregação, não divida a liderança de vocês com ninguém. Está em vocês, não divida com ninguém. Examine tudo que tem que acontecer na igreja. Tudo que tem que acontecer na igreja, o líder tem que tomar conhecimento. Se alguém te refere algo ao seu líder tomar conhecimento, é o do líder chama: ei, peraí, quem foi que te deu essa autoridade aí? Quem foi que te deu esse poder para estar resolvendo as coisas e passando por cima do meu governo? Então tem que tudo que vai acontecer, qualquer trabalho dentro dos templos, qualquer trabalho que outros que os liderados também estão ali com funções, mas eles têm que consultar o seu líder, saber se é aquilo, se pode, se não pode. Pastor, aí eu louvo a Deus porque aqui se vamos procurar, as lideranças procuram. Pastor, a gente pode fazer um jogral? Eu digo: como é esse jogral? Aí quando eu explico direitinho, dou o aval, eu dou o joinha, dou o like, né?
Mas quando tem alguma coisa, não, isso aí não dá certo não. Ah, isso aí não dá certo não. E pronto, e ponto final. Um culto, irmãos, ele não pode ser esvaziado por coisas que não edificam. Se a coisa, ela soma, dentro do tempo do culto, ela soma, ela agrega, é uma coisa que ajuda, ok? Mas se não ajuda, só vai esvaziar o tempo do culto, só vai reduzir o tempo da adoração, só vai reduzir o tempo da ministração, e aquilo que for apresentado não soma em nada, então não deixa. Ah, pastor, meu pastor é muito atrasado. Eu estou na frente, você nem sabe, mano. Eu estou lá na frente, tu é adiantado. Estou adiantado, porque eu estou seguindo os passos de Jesus. Jesus, ó, está indo. Jesus não parou, ele está indo. E eu estou seguindo os passos dele. Seguindo os passos dele. Eu não estou atrasado com coisa nenhuma. O mundo se atrasou, se embaraçou com as coisas dele, e os líderes que estão imitando o mundo estão embaraçados, enganchados com o mundo. Mas eu estou indo, irmãos, estou indo. Estou envelhecendo. Estou envelhecendo, mas meu espírito é novo. Estou envelhecendo, mas a minha doutrina é atual. Ela é atual, porque ela é bíblica, tá bom? Ela é bíblica. Então, igreja, tem alguma dúvida, alguém? Ei, mamãe, não dê a tua autoridade para ninguém, não. Não dê a tua autoridade para a professora da escola, não dê coisa nenhuma. Deus me guarde. Não dê autoridade de você como mãe para que uma professora da escola doutrine moralmente seu filho. Não. Ah, mas isso não vale nada, não. Vale, não deixe. Porque eu incentivo a igreja a se defender, irmãos. Negócio de quadrilha, essas coisinhas, irmãos. Seja chato, mas seja crente. Seja tido como antiquado, mas seja crente. Diga não, para que o mundo não entre no coração do teu filho, para que a perdição não entre no coração do filho, que ela está muito superficial. Então, diga não, seja a doutrinadora do seu filho, seja a líder do seu filho. E qualquer coisa, se você sentir que a tua autoridade está pouca, aí acione seu esposo, que ele está com a autoridade maior. Reacione, marido, olha, isso assim, já não estou, a minha autoridade chegou no limite, agora é com você. Agora é com você. Aí o marido vai ter que entrar. É assim que tem que acontecer. Mamãe, não esconda nada por papai do erro dos seus filhos. Não esconda, não. Quem esconde está abrindo porta para o diabo continuar operando e se andando. Não esconda. A mulher que esconde, a mãe que esconde erro dos filhos para o marido, ela está falhando terrivelmente. Agora, se o problema ela teve competência de consertar, tudo bem. Se o marido saber que o filho está consertado. Mas se o filho não está consertado, você está só encobrindo e o filho continua errando, a filha continua errando, você está falhando terrivelmente na sua função de auxiliar do governo da casa. Você não está sendo aquela mulher do capítulo 14, verso 1 de Provérbio, não. Você está destruindo a sua casa com as suas próprias mãos. Vamos encerrar por aqui, que a hora já atingiu 9 horas. Eu fiz questão de terminar às 9 horas. Amém?